Meus queridos, eu, na verdade, não vou acompanhar aqui o livro. Na verdade, eu não estou acompanhando o livro, né? Assim, da forma que ele está proposto aqui, mas eu estou tratando os pontos que o conteúdo propõe e outros mais, lógico, né? Que não está aqui, porque eu acho que essa é a vantagem, né, do professor. A gente traz aquilo que o material não tem, que possivelmente vocês não iriam aprender tão facilmente, não é que não iriam aprender. Lendo um pouquinho mais, alguns livros e tal, chegaria à compreensão e ao conhecimento, e até mais adequado talvez, mas a gente adianta alguma coisa, né? Provoca alguma coisa e a gente vai desenvolvendo. Então hoje eu quero falar de um assunto concernente à igreja, lógico que é a matéria altamente espiritual, amados, tá certo? Muito espiritual, que é dinheiro. Vocês acreditam que a gente vai ter uma aula todinha para falar de dinheiro? Aí alguém falou: André, que coisa boa, estou precisando. Mas não é nesse sentido das nossas finanças apenas, né? Como que nós, como igreja, nós lidamos com o dinheiro? O que a Bíblia diz a respeito do dinheiro? Não é só contribuição, né? Esse assunto em si, o que é que a gente deve pensar a respeito do dinheiro? Quando a gente faz um mapeamento assim, a gente chama de um mapeamento do corpo espiritual, a gente percebe que existe um nervo mais sensível no corpo, que é aquele que liga o coração ao bolso, né? Então, falou de dinheiro, a sensibilidade. Aí a gente tem os extremos, irmãos, que é ou de um lado ou para o outro. Então, esses assuntos que eles são um pouco maltratados, né, ou tratados de forma errada, a tendência é sempre o extremo. O equilíbrio que é o nosso desafio. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre sustento de obreiros, sobre como que se lida com o dinheiro na igreja, administração, quem tem direito a ver livro caixa, quem não tem. Eu devo dizimar, o dízimo é bíblico, no neotestamentário, ficou só no Antigo Testamento. Então vamos ver todas essas questões, ou está tudo tranquilo, isso aí vocês já tira de letra? Não, né, irmão? Sempre é um assunto que, né, gera uma polêmica, gera uma confusão, que não deveria. A partir do momento que a gente busca na Bíblia Sagrada os ensinamentos, e de fato a gente tem a sinceridade, a honestidade no coração de querer saber o que a Bíblia ensina, é tranquilo. O problema é que a maioria ou muitas pessoas, elas vão procurar na Bíblia esse assunto e todos os demais textos para reforçar aquilo que elas pensam. Estão compreendendo a diferença? Então, eu penso isso, então deixa eu buscar na Bíblia qual é o texto que eu tenho para reforçar essa ideia. Mas não é assim que a gente lida com a Bíblia. Não é o que eu penso e agora eu quero saber o que a Bíblia me apoia nisso. Eu quero saber o que a Bíblia ensina sobre isso. E, inclusive, eu estou disposto a reformular, repensar, ressignificar e refletir se isso que eu penso, entendo até hoje, é bíblico, é correto, né? Então essa é a melhor postura que nós temos diante de qualquer ensinamento bíblico, amados, tá certo? Então vamos começar com a fala de Jesus lá nos Evangelhos. Jesus, ele fala a respeito, eu acho que é no capítulo de número 6 de Mateus, né? Se não for, depois a gente vê direitinho, tá? Porque tem mais de um evangelho. Ele vai falar lá sobre o dinheiro, sobre esse dinheiro ser um senhor, né? E aí não é possível servir a esse senhor e servir a Deus. Vocês lembrarem aí do texto, a gente pega aqui, é o capítulo 6, a partir do 19, né? A partir do 19 a gente já pega o texto inteiro aí, bloco de pensamento, que é o que a gente tem proposto aqui. Sempre que a gente for pegar um texto, a gente precisa saber onde ele começa, onde ele acaba, para entender todo o argumento, né? Então, olha só, a partir do capítulo 6, verso 19, Jesus, ele vem falando a respeito de nós nos preocuparmos com as coisas materiais, finanças, bens e tal. É preciso entender, amados, que quando a Bíblia fala de prosperidade, a Bíblia não está se limitando a bens materiais, tá certo? Bens materiais são riquezas, acúmulo de riqueza. Isso são os bens materiais, né? E aí em Lucas capítulo de número 12, versículo de número 15, Jesus disse em uma resposta de uma pessoa que foi até ele dizendo: Senhor, reparte
seja juiz, né, entre eu e os meus irmãos, numa herança que a gente tem. Então, julga essa causa. Jesus disse: não, eu não tenho nada a ver com essa coisa, não. Vocês que se viram para lá. Isso eu estou falando a minha fala, mas Jesus, ele falou: olha, não foi para isso que eu vim. O ministério de Jesus não era para lidar com essas coisas. A Bíblia, inclusive, em outros pontos, e os apóstolos também já trataram sobre isso, né? Jesus só deu um alerta: olha, a vida de qualquer pessoa não consiste nos bens que ela possui. E aí Jesus aproveita então e conta uma parábola, que é daquele homem que tinha um celeiro. Ele teve uma colheita assim fantástica naquele ano, a ponto de o celeiro que ele tinha para armazenar todos os grãos não era suficiente. Aí qual foi a decisão dele? De derrubar aquele celeiro, fazer um maior para colocar todo a sua colheita. E aí depois disso ele disse: vou deitar na rede, como um bom baiano, né? Vou deitar na rede, vou descansar e só desfrutar disso aqui e dizer: alma, tem muitos bens para muitos dias, come, bebe e folga. Aí vem uma voz na parábola de Jesus para esse homem e disse: louco, se esta noite a tua alma for pedida, o que tu tens preparado, para quem será? Assim é todo aquele que ajunta para si tesouro e não é rico para com Deus. Então Jesus, ele vem trazendo, amados, o que é de valor mesmo nessa terra que a gente pode ajuntar. Inclusive em outra parábola do mordomo infiel, ele vai também elogiar a prudência desse mordomo infiel. Não é a infidelidade do mordomo prudente, a diferença é a prudência desse mordomo que foi infiel. Por que Jesus elogia? Porque ele, na verdade, recorreu a amigos e manteve a amizade das pessoas. E aí Jesus elogiou. De fato, as riquezas são injustas. Preciso tomar cuidado com esse negócio de dinheiro. O dinheiro, ele facilmente nos desvia, facilmente nos perturba. O dinheiro não é neutro, irmãos. Neutro é um papel que a gente acha no chão amassado qualquer, né? Agora vai achar uma nota amassada, você vê se não dá briga. Você vê se a pessoa já não tenta pegar logo, isso é meu e tal, não é? Já gera um ambiente, aleluia, já gera um ambiente assim que de repente é propício para uma disputa. Então o dinheiro não é neutro. Jesus vai dizer aqui, a gente vai ler daqui a pouco, que o dinheiro, ele, se não tomar cuidado, vira quase que uma divindade para a pessoa, quase que um objeto, entre aspas, um ser a ser adorado, né? Então o dinheiro, a gente é provado, na verdade, como que a gente lida com o dinheiro. É por isso que os novos convertidos não devem assumir posição de liderança na igreja. E o texto vai dizer o porquê. Porque eles, se ensoberbecendo, podem cair no laço do diabo, né? E ter como ganância, na verdade, aquilo que ele tem acesso, ele pode ser ganancioso e utilizar daquilo como proveito próprio na questão da finança. Então é isso que o texto vai dizer lá em 1 Timóteo capítulo 3. Mas voltando então para o capítulo de número 6 de Mateus, Jesus no verso 19 diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, olha aqui, frase interessante, onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então o nosso coração estará naquilo que a gente dá prioridade. Verso número 22: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Olha que coisa interessante. Não podeis servir a Deus. Aí na Bíblia de vocês está mamão? Está mamão? Todas? Mamão? Nenhuma vai estar riquezas? Riquezas, né? Eu estou agora no 24, no final do 24. Aí está dinheiro mesmo, riqueza, dinheiro, que era um Deus chamado Mamon.
mas é riqueza mesmo, que Jesus está se referindo é justamente a servir a Deus ou a servir ao dinheiro, porque o dinheiro, amados, ele é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão, né? O dinheiro em si não é problema, não tem problema de dinheiro. Tem gente que pensa que a falta do dinheiro que é o problema, né? Eu também acho, a falta de dinheiro é um problema, mas não é o dinheiro em si. Alguns dizem assim, mas o dinheiro não é a raiz, a causa de todos os males. Quem pensar isso, eu tenho uma solução muito fácil para vocês. No final da aula eu passo a minha conta, transfira todo o seu dinheiro para mim, seja feliz e abençoado em nome de Jesus. Não é isso que a Bíblia diz? Vamos ler o texto de 1 Timóteo capítulo 6? Só para não se enganar, porque as pessoas às vezes falam, né? Vocês já ouviram falar que o dinheiro é a raiz de todos os males, não? Sim ou não, amados? Sim. Sim? Então tá bom. Vamos ver lá. Capítulo 6, verso 10. 1 Timóteo 6 e 10. Só uma palavra. E faz toda a diferença. Tem muito significado, né? Então o problema não é dinheiro. O dinheiro é uma bênção de Deus, né? Quando nós sabemos lidar com ele, nossa, serve para muita coisa, ajuda muita coisa e muita gente, inclusive, né? Mas o texto vai dizer, olha só que coisa interessante. Bom, primeiro vamos ler o texto, né? Desde o começo, que é o 3, verso 3. Tudo bem, amados? Verso 3, vamos nos acompanhar juntos? 1 Timóteo 6, 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Olha só, a gente já vai falando aqui. Alguns acham que a piedade é causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo. É manifesto que nada podemos levar dele. Então, o apóstolo Paulo está trazendo aqui que essas benesses, riquezas, recursos do mundo, elas não podem nos favorecer concernente à eternidade. O que elas podem fazer, na verdade, é nos favorecer para que a gente aqui alcance pessoas que irão para a eternidade. Então, é certo que nenhum caixão contém gaveta, né? Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Ele dá uma recomendação de uma vida simples, mais simples possível, não miserável, não é isso? Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição da ruína. Olha só, então quem busca riqueza, procura riqueza, irmão, vai perder a sua vida, vai viver mal, né? Não vai desfrutar das amizades, das relações, sempre vai ter um olhar desconfiado para as outras pessoas, achando que as outras pessoas, e é bem verdade que isso possa ser mesmo, olhem para ele sempre no interesse, porque tem dinheiro. O rico tem pouco, amigos, né? Se é que tem algum. E, aliás, tem gente que é tão miserável, mas tão miserável, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Não tem amigos, não é? Não tem momentos alegres, sinceros, com pessoas que amam. Tem o quê? A única coisa, ela pode ter uma mesa cheia de coisas boas para comer, mas não tem pessoas à volta. Quando tem é com interesse, porque ela pode oferecer. Quantos irmãos, né, que bancavam, ricos e tal, o dia que quebraram, cadê os amigos? Sumiram. Então a gente tem essas experiências por aí afora. Verso 10, aí sim ele vai dizer, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos, como muitas dores. Alguém lembra de alguém que fez isso por causa do dinheiro? Perdeu a sua vida? Judas? Geazi também. Tem mais aí. Quem mais? Quem dá mais? Não pulei não, quem dá mais? Estou falando de dinheiro, né? Então, Geazi, Judas. Mais ou menos, não era dinheiro diretamente, era mais o reino e tal, né? Outras coisas.
Mas, bom, já tem mais outros exemplos aí, mas tudo bem. Mas pessoas, o Balaão, o próprio Balaão amou o prêmio da injustiça, ele sabia que o que ele estava fazendo era errado, ele sabia que ele conhecia Deus e não podia amaldiçoar o povo de Deus, mas ele queria de qualquer jeito aquele dinheiro, ele era mercenário, queria o dinheiro, né? Então olha só, muitos se desviaram da fé. Aí a recomendação de Paulo para o jovem pastor Timóteo é: mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamados, tendo já boa confissão diante de muitas testemunhas. Então ele vai trazendo aqui, Paulo, essas recomendações a respeito do dinheiro, que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, tá certo? E aí eu vou te falar, olha, o dinheiro é muito bom. Perguntaram para o engraxate do Joel Birbet, aquele, é vivo ainda esse repórter da Bandeirantes, não é? Joel Birbet? É ainda vivo, né? Então perguntaram para o engraxate dele, né? Rapaz, esse é engraxate do Joel Birbet, né? E ele tem uma frase famosa, né? Que o dinheiro ele não traz a felicidade, né? Aí o engraxate disse: mas eu estou louco para descobrir se isso é verdade ou não. Quer dizer, ele não tinha dinheiro, ele queria ter para saber se era, né? A questão é o seguinte, amados: todo mundo quer conforto, todo mundo quer tranquilidade nas finanças. A questão é, até que ponto a gente está disposto a juntar dinheiro e ter dinheiro a custo do quê? Porque nós percebemos em famílias e famílias cristãs, inclusive, onde homens trabalham igual loucos. Muitas vezes não é para atender a demanda da casa e apenas pagar as contas, né? Trabalha-se de uma forma a desprezar o convívio familiar, a criação dos filhos, a vida conjugal. É preciso a gente ter um equilíbrio e sermos honestos, porque uma coisa é fato: as pessoas elas lutam para ter um padrão de vida, mas depois elas têm que lutar para manter esse padrão de vida. A pergunta é: a que custo a gente vai fazer isso? Será que uma vida simples não é mais proveitosa? Uma vida simples, ela não é mais bíblica e espiritual, onde nós, lógico, pagamos as nossas contas e temos um dinheiro para estar tendo lazer com a família, abençoando as outras pessoas, no caso contribuindo na igreja também, não só, e a gente vai ver aqui que a contribuição não se resume só à igreja, é muito pouco, porque tem gente que acha assim, ele pagou a sua mensalidade, né? Foi lá, deu dízimo, pagou a mensalidade do clube, aí não precisa fazer mais nada. Se tem alguém necessitado fora da igreja, se tem algum parente, os próprios pais às vezes falam: não, eu fiz a minha parte, a igreja que tem que se virar. Os religiosos, eles tinham um pretexto mais ou menos assim, que eles pegavam uma oferta lá, aquela oferta, não, isso aqui é consagrada a Deus, ainda que seus pais estivessem precisando, senão não posso, isso aqui é consagrado a Deus, mas era pretexto, aquilo era para não dar nada mais do que foi proposto na lei, e eles chamavam essa contribuição de Corban. E aí Jesus fala assim: mas vocês estão invalidando o mandamento de Deus, que é honrar o pai e a mãe, para colocar preceito de vocês. Lembram dessa passagem, amados? Vocês lembram dessa fala de Jesus ou não? Não lembram? Não. Nunca ouviu falar? Ô louco! Quem mais não ouviu falar? Não? Jesus disse a Corban. Qual, professor? Perdão, me esforcei. A passagem que Jesus fala para os fariseus que eles estavam invalidando o mandamento de Deus, não honrando o pai ou a mãe, ou seja, não cuidando dos seus pais, porque eles tinham reservado uma oferta que eles chamavam de Corban, e dizendo que aquilo era consagrado a Deus e eles não poderiam fazer aquilo para socorrer. Mateus 23? Sim. Pronto, então. Isso. Acertou. Então olha aí, então a gente já vai descobrindo quem nunca leu Mateus 23. Confesso, nunca li. Mas vocês já ouviram alguma coisa? Está ouvindo agora, então já ouviu também. Então assim, amados, a questão é que a gente precisa ter muito cuidado para não pegar o dinheiro e lidar de uma forma religiosa. A gente vai estudar hoje a aula toda falar sobre dinheiro. Nossa, André, se eu soubesse eu nem diria. Verdade. Mas por não compreender biblicamente a respeito desse assunto é que a gente tem essas más compreensões aí, tá bom? Então vamos pegar aqui alguns textos, ainda em Timóteo, já que nós estamos em Timóteo. Vamos pegar um texto aqui, capítulo de número 5. Timóteo. Primeira, Timóteo. Capítulo de número 5.
Então, vamos lá. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5. Aleluia. É sim, eu sei. Está disfarçada aí, escondida. Semana passada a Maíra veio disfarçada de Daiana e hoje a Daiana veio disfarçada de Maíra. Eu sei, elas estão querendo me confundir. 1 Timóteo capítulo 5. Olha que coisa interessante, amados, que Paulo ele vai trazendo aqui a partir do verso de número 8. A partir do verso de número 8. 1 Timóteo 5 e 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, e se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as moças se casem, gerem filhos, governem a casa, né? E não dê ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não sobrecarregue a igreja, para que possam sustentar as que verdadeiramente, deveras, são viúvas. Então Paulo está tratando sobre a responsabilidade de cada família cuidar dos seus parentes e não sobrecarregar isso à igreja. A nossa responsabilidade do sustento da nossa família é nosso, porque tem irmãos que acham que o que contribui na igreja agora é de total responsabilidade da igreja cuidar inclusive dos seus parentes e etc. Não, amados, nós precisamos usar ao máximo os nossos recursos financeiros para ajudar a todos quantos nós pudermos, conseguirmos. Só que o problema que a gente tem é não saber dosar e ser justo na proporção disso, não é? Como que a gente julga? Eu ganho lá, vamos supor, R$2.000, 1.300 são as minhas contas. Desses 700, o que eu vou fazer? Quanto deve ficar para mim, para minha família, e quanto devo separar para ajudar as outras pessoas? Não é um negócio meio complicado para a gente julgar essas coisas? Qual é a proporção? Qual é a porcentagem? É uma coisa assim, bem, entre aspas, não seria essa palavra correta, mas voluntária, né? Porque hoje qual pessoa que pensa do valor que se sobrou em ajudar em outras pessoas? São muito raras essas pessoas. Mas deve ser o pensamento cristão. Os meus recursos, primeiro que não são meus, primeiro que nada tem é meu. Lembra, nós falamos sobre o corandeu, a expressão corandeu. Vocês eu sei que ouviram lá do Mateus estava, não era a Maíra que estava, mas a Roberta estava, tu também estava, não estava lá no fórum de missões? Estava, né? Corandeu, quem lembra? Corandeu é uma expressão que quer dizer, na face de Deus, quer dizer, tudo o que nós fazemos na vida, nós fazemos diante de Deus. Tudo que a gente realiza, vive, todas as nossas ações, o cristão tem que ter a consciência que é diante de Deus. Ou seja, nós fazemos uma compreensão que fazemos para o reino de Deus. Não tem nada meu. Um dia, um microempresário chegou para o pastor e disse: pastor, o senhor ora pelos meus negócios? Aí o pastor disse: não tenho autorização para fazer isso não, meu filho. Deus só me autorizou a orar pelos negócios dele, os teus não. Não tem essa autorização de Deus. Eu só oro pelos negócios de Deus. Isso, ampara ele aí, dá uma massagenzinha assim para ele. Então a questão é, amados, aquele cidadão não compreendia ele como cristão, que nada era dele. Eu não sou meu mais, eu fui comprado por um bom preço. O meu corpo não tem direito de fazer com ele o que eu quero, drogas, prostituição. Não, eu sou o templo do Espírito Santo. Tudo que me vem à mão, na verdade, é me dado como para um mordomo, é dado para que administre aquilo. Eu sou mordomo de Deus, sou servo da casa de Deus. Nós não tratamos isso na aula 1 ou 2? Não sei se vocês lembram, sobre a mordomia cristã, o ministro, a palavra foi o ministro e o mordomo, né? Lembra do ministro
que é o remador dos remos inferiores, e a outra palavra é dispenseiros, é o mordomo. Então tudo que temos, seja finança, seja oportunidades, seja habilidades, sejam dons, seja o que for, tudo isso, amados, eu tenho que ter a noção de que isso eu prestarei contas diante de Deus. O que eu fiz com isso? Fui fiel um pouco? Sobre muito eu serei colocado. Se eu for infiel no mínimo, o que será de mim? Né? Então a gente precisa entender que nada mais é nosso, e eu decido, sem se preocupar o que Deus pensa sobre isso, o que eu vou fazer? Nada, inclusive o dinheiro. Porque a gente acha que algumas coisas são espirituais, a gente deve prestar conta a Deus e pedir orientação para Deus, e outras coisas não existe isso. Para o cristão tudo é espiritual, todas as coisas são espirituais. Por quê? Porque estamos fazendo diante de Deus, na face de Deus, nós pertencemos ao reino de Deus. Então não há essa percepção de secular e sagrado, né? Santo e profano. Tudo para mim deve ser santo, tudo que eu faço deve ser santo, o meu trabalho deve ser santo. Mas o meu trabalho é assim, não tem nada a ver, agronomia, meu trabalho é pet shop. Irmãos, se nós entendemos que nós fazemos tudo para o reino de Deus, para glorificar Deus, então tudo que realizamos deve ser para glorificar Deus, inclusive a administração das nossas finanças, não levando uma vida esbanjando. As mães falam: nossa, André, mas eu ainda não cheguei a experimentar isso. A gente não deve, por exemplo, irmãos, porque a Bíblia diz assim, vamos ler o texto de Isaías, lembrei agora desse texto. Nossa, faz tempo que eu não leio esse texto, hein? Lembrei agora. Vamos ler Isaías. Deixa eu ver se eu acho o texto eu até lembro, posso até recitar para vocês aqui, decor, mas é o capítulo 55, verso 2. A Bíblia dá uma recomendação para nós. Depois a gente volta lá no capítulo 5, tá? De 1 Timóteo. 55, número 1 e número 2, né? O destaque mais para o 2, tá? Isaías 55, verso 1 e verso 2. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Olha que coisa interessante que o profeta pontua aqui, para a gente ter cuidado em não gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Qual é o sentido disso, amados? Gastar dinheiro naquilo que é fútil, que é inútil, aquilo que não contribui na vida de ninguém, nem da própria pessoa e nem na vida do outro. Eu não estou falando para de vez em quando comer a pipoca doce na saída de não sei de onde, não é isso. Eu estou dizendo, amados, que as nossas finanças, elas precisam ser direcionadas, tá certo? E bem direcionadas para auxiliar não só a questão social, mas o reino de Deus e o seu avanço. Quem dirige a igreja sabe da dificuldade de administrar qualquer coisinha que vai fazer, da dificuldade de fazer com que os irmãos organizem as suas finanças, contando inclusive com a contribuição na igreja, ou em algum outro projeto, ou num momento emergencial, que acontece, não acontece na igreja? Uma emergência, o caixa está zero da igreja, não tem de onde tirar, o irmão precisa de um botijão de gás, de um remédio, né? Vai ser despejado, alguma coisa assim. E nessas horas, então, a gente faz aquele convite para que os irmãos generosamente possam dispor do que tem, né? E do que não tem, porque a questão, irmãos, não é se eu tenho ou se eu não tenho, não é essa a questão. A questão não é se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho dinheiro, porque Paulo escreve 2 capítulos, quer dizer, Paulo não escreve 2 capítulos, é nós que dividimos em capítulos, mas Paulo escreve, né? Paulo escreveu lá que nós dividimos em 2 capítulos, que é o 2 aos Coríntios, capítulo de número 8 e capítulo de número 9, e ele vai nos dar um parâmetro sobre o dinheiro, contribuição e tudo mais. Ele vai dizer que tudo que sai do nosso bolso antes deve sair do nosso coração, e quando sair do nosso coração tem que ter alguns critérios. Se não, amados, se não tiver esses critérios,
se não for, se a gente não contribuir com essas virtudes, nós só estamos fazendo a filantropia e pagando de repente uma mensalidade ou uma contribuição religiosa. E aí Deus não leva nada disso em conta. O caixa da igreja até agradece porque entrou, só que Deus não recebe como adoração. E a gente quer adorar a Deus em tudo, não é? Então vamos lá. Paulo ele diz que tem que contribuir com e por fé, tem que ser por amor, tem que ser com gratidão e tem que ser com alegria. Não, mas é alegria mesmo. Alegria, sabe o que é júbilo? Difícil, né? Passar a salva o crente falar língua estranha, né? Amados, se contribui por fé, se contribui com amor, se contribui com um senso de gratidão e se contribui com grande alegria, não por necessidade nem por obrigação, é o que Paulo vai dizer no texto. Deus ama quem dá com alegria, com satisfação, com generosidade. E é interessante que nesses 2 capítulos, irmãos, Paulo vai trazer um exemplo de uns irmãos, porque assim, foi comunicado que os irmãos lá em Jerusalém estavam passando fome, e essa igreja não conhecia a outra, não tinha nada a ver institucionalmente, não era do mesmo ministério, não concordava nas doutrinas, né? Um era pentecostal e a outra tradicional. Então assim, uma não tinha, entre aspas, nada a ver com a outra. E aí Paulo comunicou, estão passando fome. Esses irmãos lá da Macedônia, se não me falha a memória, na verdade Paulo não fez o apelo, o convite, não passou a necessidade para eles como pedindo para eles. Chegou essa informação, Paulo de alguma maneira trouxe a informação, mas eles que rogaram para Paulo, com grandes rogos, a Bíblia diz, pediram assim insistentemente: Paulo, nos deixe contribuir. E Paulo, vendo a miséria, porque os irmãos eram miseráveis. Você sabe o que é uma pessoa miserável? Pobre é uma coisa, somos nós. Pobre. É verdade. Não é? Nós somos pobre. Graças a Deus, a maioria de nós tem lá o sustento para a família, uma coisa razoável e tal, mas não somos classe média e ricos, né? Pelo menos eu acho. Alguém está escondendo ouro aí, não sei, mas... Mas o que acontece? Esses irmãos, a Bíblia diz que eram paupérrimos, eram miseráveis, ou seja, eles não tinham nem para eles próprios. Para que vocês não achem que eu estou exagerando, inventando, sei lá, vamos ler o texto, vai? Mas eu quero que vocês depois leiam em casa, todos os 2 capítulos, 8 e 9, tá? Que eu não vou ler aqui tudo, não. Então, eu acho interessante que Paulo começa aqui desde o verso 1 mesmo, olha só. Mas é todos os 2 capítulos, tá, irmãos? Mas desde o verso 1, ó. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância, olha, houve abundância no seu gozo, ou seja, muita alegria, houve muita alegria, e com a sua profunda pobreza, Paulo está dizendo, eles tiveram uma alegria enorme, apesar de uma profunda pobreza, eles eram miseráveis, esses irmãos. Superabundou em riqueza da sua generosidade. Generosidade não é se eu dou muito ou se eu dou pouco, é a intenção que eu tenho em doar, irmãos. Isso é generosidade, não é se é muito ou se é pouco. Lembra da oferta da viúva? Sim. Em comparação com um monte de dinheiro que depositavam lá no gasofilácio, o que Jesus disse? Quem desses deu mais? A pobre viúva. Porque ela deu de tudo que tinha. E os outros do que sobrava, que não fazia diferença nenhuma. Então, amados, se não nos custa nada, não tem sacrifício. Se não nos custa nada, não é amor. Não tem como ser por amor. Se nos sobra, sobrou isso aqui, faço todas as contas, fiz tudo que quis, comprei tudo que quis esse mês, sobrou aqui a esmola, dá na igreja. Seja no dízimo ou na oferta, não é? Então as pessoas que fazem assim não estão entendendo o princípio do amor, da gratidão, da fé e nem muito menos da alegria. Você não tem alegria nisso, né? Há um desencargo de consciência quando você dá alguma coisa. Dei, fiz a minha parte, mas não fez o que podia fazer.
não fez o melhor, não fez com excelência. Fez como faziam aqueles sacerdotes lá de Malaquias. Pegava lá pega as ovelhas, não, pega a manca, essa manca, a cega, essa aqui que está doente, pega essa, está escrito lá, né, no capítulo de número 1. E aí Deus diz assim: vocês me desonram. Senhor, mas em que nós desonramos o Senhor? Quando vocês fazem isso, trazendo para mim essas ofertas, ovelhas cegas, mancas, doentes, e vocês dizem que me honram? Me honram com o quê? Olha que coisa interessante, Deus julga intenções do coração, amados. As aparências nós conseguimos, né, demonstrar que nem sempre é aquilo que de fato sai do coração. Então olha só que coisa interessante. Verso número 3. Porque segundo o seu poder, e Paulo disse, eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, acima do que podiam. Como que dá acima do que podem? E eles ainda pediram, com muitos roubos, a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. Verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Dá para absorver aqui, amados, o que está acontecendo aqui, o que Paulo está elogiando aqui? Não é que eles deram, eles se deram primeiro a Deus. Eu me lembro de uma ocasião, vou dar uma pausa aqui, depois eu volto no texto, foi lá em Santo André, se não me falha a memória, numa igreja que eu frequentava lá 19 anos atrás, 99 eu frequentava bastante, até 2000, 2001, aquela igreja, né? Ia lá, não é que eu era membro lá, eu frequentava, ia lá semanalmente, nos cultos de ensinamento. Na minha igreja era segunda, quarta e sexta, lá era terça e quinta, então eu ia todo dia na igreja, um negócio de doido. E aí, amados, eu me lembro que fizeram um convite lá para doar um certo valor para a obra missionária. E um irmão, colocaram o cesto, sabe, balaio, aquele cesto assim, colocaram assim, os irmãos iam lá e tal. Um entrou dentro e ficou lá, agachou e ficou lá. Foi ou sou oferta? É a minha vida que é oferta. Eu estou me doando para ele. Olha que coisa linda. Aí lembrei do texto aqui. Eles se deram a si mesmos. Acho que não tinha mais, né? Então falou: o que eu tenho sou eu, vai eu mesmo. Tem tu, vai tu mesmo, né? Mas é interessante que eles se deram primeiro a Deus. Verso 6, vocês estão acompanhando aí? De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra e na ciência, e em toda diligência e vossa caridade para conosco, assim também abundeis nessa graça. Olha que coisa linda, verso de número 9 vai dizer o seguinte: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Eu acho interessante, irmãos, indo depois para o capítulo 9, que Paulo vai trazendo a continuidade desse tema, né? Ele vai dizer aqui, que é o que eu coloquei no verso de número 6 em diante, 6, 7, principalmente o 7, né, que ele vai dizer: olha, cada um contribua segundo o propôs o seu coração, não com tristeza, não por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu me lembro desse contribua segundo o propôs o seu coração, de um casal muito famoso. Vocês já sabem. Eles deram aquilo que não precisava dar. O que Pedro disse? Vocês venderam essa propriedade, se ficasse para vocês, não estava tudo certo? Estava tudo certo. Quem é que pediu? Deus nunca exigiu isso. Vocês venderam a propriedade, podia ficar 100% com vocês não dão R$1, um denário aqui na igreja. Mas vocês consertaram o coração de vocês para ser hipócritas, viver na aparência. Porque o tal do Barnabé foi generoso e deu. Opa, então vamos dar também. A gente não pode ficar para trás desse negócio. Mas Barnabé deu com sinceridade, com honestidade, com alegria. Ele era generoso. Aí esses quiseram pousar de generosos. E aí disse: não, irmão, o negócio foi tão sério que Deus matou esse casal. Deus matou o casal. O negócio é sério, não é brincadeira. Não é lei, não é Antigo Testamento, não foi o apóstolo Pedro que deu uma facada,
Tá certo? Jogou uma praga, foi Deus que foi lá, o Espírito Santo fulminou, puf, caiu, infarto fulminante, matou o casal, foi Deus, irmãos. O negócio é muito sério, não é brincadeira, porque diante de Deus ninguém pode agir hipocritamente, não é? Em sentido nenhum, nem dinheiro, nem nada. Mas vamos continuar então o texto lá de 1 Timóteo, voltar, né? Na verdade no capítulo 5, e a gente vai discorrendo então sobre essa questão de dinheiro. Então, tem que contribuir segundo propôs no seu coração, tá bom? Não por necessidade, não por necessidade nenhuma. Deixa eu dar uma outra pincelada aqui, um ponto antes que a gente volte em 1 Timóteo, capítulo 5, onde a gente parou. Nós muitas vezes, amados, na igreja incentivamos, estimulamos aquilo que a Bíblia repreende veementemente, que é a ganância. A ganância é um negócio muito complicado, né? A Bíblia diz que alguns caem no laço do diabo pela ganância, mas eu percebo que muitas igrejas, o que falam? Olha, dá a Deus, porque Deus vai te devolver 100 vezes mais. Não é essa fala que a gente ouve? E usa-se o texto bíblico. E o texto bíblico diz isso? Não? E por que usam isso então? Quando a Bíblia diz lá, olha, porque Pedro perguntou, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que a gente vai levar nesse negócio aí? Vocês vão receber 100 vezes mais, em casas, em irmãos, em irmãs, em campos com perseguição. Está no texto lá. Quando Jesus disse isso, ele não estava falando de imóvel, não é isso, mas de lugares que vocês vão ser hospedados. A família de vocês vai crescer. Serão pessoas que receberão vocês como irmãos, como irmãs. Hospitalidade, é isso que Jesus está falando no texto. Mas esse negócio de 100 por 1, irmão, não existe nenhuma rentabilidade desse jeito, não. Rapaz, não é não? Que investimento que tem? 100 por 1. Um conto ganha 100. 100 conto ganha quanto que é? 100? Não, 100. Não, 100 vezes 100. 10 mil. 10 mil. Que eu aplico hoje 100 conto e eu recebo no outro mês 10 mil? Não tem, mano, não existe isso aí. Então, a rentabilidade que não existe em lugar nenhum, nem Deus falou isso. Então, a gente fala isso na igreja, dá porque Deus não vai deixar você faltar nada para você. Calma aí, as motivações estão corretas? É assim que a gente então é incentivado a contribuir, porque Deus vai me dar? Será que biblicamente isso é correto, amados? Mas não é isso que a gente ouve, não é? Por que a gente tem que contribuir? Porque Deus não vai me deixar faltar? E se Deus me deixar faltar em alguma vez, eu deixo de contribuir? Ou será que Deus nunca deixa, mesmo eu contribuindo? Ou será que ninguém passou um perrengue na vida, mesmo sendo fiel nas contribuições? Ou será que nunca perdeu o emprego, mesmo sendo dizimista fiel? Preenchendo lá, furando os 12 meses do ano lá, no negócio lá que eu não sei nem o nome. Veio em mente um negócio de rifa, semana não, né? Tem umas igrejas aqui. Isso, vai furando, carimbando, sei lá, vai ticando e tal. Até agora eu não estou falando que não é para contribuir, não é isso. Eu estou falando que a gente precisa sondar as nossas intenções, as nossas motivações e o que a Bíblia diz a respeito disso. Porque dízimo é muito pouco, irmãos, para contribuir. Dízimo 10ª parte, muito pouquinho. Isso para mim, é muito pouco. Deveria ser tudo. No Novo Testamento deveria ser tudo. No Antigo Testamento não. É 10%. Está tudo certo. Cumprir a lei. E quem não dava, inclusive, era chamado de ladrão, porque transgrediu uma lei. Mas no Novo Testamento não há essa lei. Não existe essa lei. Agora, qual é então o comportamento, deve ser, do cristão no Novo Testamento? É tudo. É 100%. Mas Deus ainda diz, olha, vou fazer o seguinte, eu sei que você precisa de alguma coisa, então administre isso aí, eu deixo na sua dispensação, confio em você, tanto é que pus o meu Espírito em você e te deixei a Bíblia para que você decida isso. Ficou muito mais pesado agora, né, do que a imposição de 10%. Então, no Novo Testamento, quando a gente estuda a respeito de contribuição, nossa, 10%, ainda que fosse 10%, seria fácil. A gente ia lá, calculava, inclusive centavos, que um irmão um dia veio lá e tal, com um negócio assim, centavo. Eu falei, não, mas tem essa divisão aqui.
Que nos Estados Unidos que tem um cento de não sei o que e tal. Nem 1 centavo a gente acha mais na praça, né? Moeda. Um dia, um cidadão, ele teve uma reunião emergencial lá. Só deixaram eu no púlpito. Foram todo mundo para uma salinha lá. Aí o pastor disse: André, dirige o culto aí e tal, que a gente vai emergencialmente aqui tratar de um negócio. Eu falei: tá bom, pastor, deixa comigo. Aí sobe o irmão no púlpito e vem e fala assim: ô varão, me ajuda aí. Porque mês passado, ou mês retrasado, um negócio assim, uns meses anteriores, ele não tinha conseguido dar o dízimo, né? Dar o dízimo lá. E ele falou: ó, agora o que eu faço? Eu dou o dízimo daqui do outro mês retrasado, mas como que é esse negócio? Eu falei: ô, meu amado, você não está pagando nenhuma mensalidade de clube, não. Ué, quer pôr os juros também? Vamos ver como que está aí a taxa Selic? Vamos ver no câmbio? Não é assim, amados. Então tem pessoas que têm a contribuição quase com a mensalidade, não é? E é aquilo exatamente, que se der menos. Aí tem alguns irmãos, microempresário e tal, perguntam assim: André, tem que dar no líquido ou no bruto? Eu já tive essa dúvida também. Né? No líquido ou no bruto? Percebe, amados, quando a gente vai lidando com essas coisas, fica um negócio assim religioso, não há nenhuma disposição, nenhuma generosidade, nenhuma alegria. A gente quer saber o mínimo que a gente tem que dar, para que o devorador não venha. Mas eu já cheguei a me preocupar com isso, pastor, de ter falhado em algumas entregas assim do dízimo e depois tentar fazer algum cálculo existente de quanto que eu deveria te dar juntamente com aquele valor do mês. Tem que compensar para não ficar no vermelho com o Jeová. Exatamente, eu já cheguei a fazer isso também, professor. Os PCs de céu devem estar bem. Existe o quinto, é o quinto, né? Então o cara não deu o dízimo, aí no outro mês ele tem que dar o dízimo mais a quinta parte. Ou seja, o que é a quinta parte? 20%, né? 100% dividido por 5, 20%. Na lei, então tinha que dar o 20% mais o dízimo, ou seja, o trízimo. É sério, e algumas igrejas chegam nesse absurdo. Tem que dar o trízimo, porque é 10 para o Pai, 10 para o Filho e 10 para o Espírito Santo. Eu não estou brincando. Não estou brincando, amados. Faça uma pesquisazinha aí no Google da vida, vocês vão ver que chegam nesse absurdo aí. Então, no Antigo Testamento havia essa questão de que não deu dízimo naquele mês, no outro teria que dar. Agora, se a gente quer seguir o Antigo Testamento, traz a ovelhinha também junto, o animalzinho, porque está no texto lá. Traz o animalzinho, mola ele no altar. Ué, por que a gente aceita um pedaço do texto e outro não? Então você percebe que não há uma honestidade hermenêutica, né, na questão. Mas voltando aqui, então dízimo, essas coisas é muito pouco. Quem se preocupa com isso, dê o máximo que você puder. Organize a sua vida para contribuir o máximo na igreja e em tantos outros lugares. Irmãos, por alguns anos, a Vânia, né? Mas lógico que eu concordava. A minha esposa, para quem não sabe, ela contribuía com o Lar de Maria, que é católico. Contribuía, descontava lá na conta, eu acho que era uns 3 anos, 4 anos assim, a gente contribuindo e tal. Porque a gente investigou a ONG lá, viu que era um negócio sério, ajudava pessoas de fato, contribui, não tem problema nenhum. Eu estou contribuindo com o quê? Com o reino de Deus, com gente que está ajudando gente. Não é? Eu não estou contribuindo com a minha religião, estou contribuindo com gente que ajuda a gente. Então é nesse sentido. E aí a gente contribui em outras questões também. A questão é que muitas vezes nós somos adestrados a contribuir apenas na igreja, só com aquele montantezinho, e ali fica a consciência assim: fiz a minha parte. Mas se a gente pode contribuir mais, então a gente não está sendo generoso. A gente está se privando de uma virtude bíblica de ser generoso, de ajudar pessoas, não é? Chega um ponto, amados, eu já cheguei em tratar em alguns casos, que a mãe do cidadão estava precisando de remédio e o cara não tinha, o que tinha era o dízimo, e ele preferiu dar o dízimo na igreja e não ajudar a mãe dele. Eu falei: o quê? Calma aí, está muito esquisito esse negócio. Não é todo mês que vai acontecer isso, né? Mas e se for também, ajuda a mãe? Ou não, irmãos? Ou será que não? Porque quando a gente dá na igreja, a gente dá a quem? Primeiramente, não vale nota, pode falar. A Deus. É a Deus, não é, irmãos? Inclusive, a maioria das igrejas tem que colocar nome, né? Aqui não.
Aqui não. A maioria tem, graças a Deus que aqui não é imposto isso. Mas é preciso colocar nome? Não. É você e Deus. Não é? Então não há esse controle. Não deve haver esse controle, tem que haver essa liberdade, amados. Tá certo? Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente lida com dinheiro para não lidar de uma forma religiosa, e sim como a Bíblia diz, com esses critérios aqui, ó, dá por fé, independente se Deus está me abençoando financeiramente, se eu estou conseguindo as promoções, se a empresa está rendendo mais, se está dando tudo certo, se eu estou conseguindo ter o que eu quero ter, independente disso, é por fé, eu dou por fé, convicção. A outra questão é por amor que eu dou. Eu amo contribuir. Gratidão. Por que a gente não dá, na verdade a gente devolve, né? Porque a gente reconhece que se eu tenho alguma coisa foi porque Deus me deu. Me deu saúde, me deu inteligência para fazer aquilo. Foi Deus, fim último, foi Deus que proporcionou aquilo. Simples assim. Então gratidão, sou grato, né? Eu quero ser grato, o mais grato possível. E por último, com alegria, satisfação, amados, de poder, o pouco que seja, o dinheiro que eu tenho, porque assim não é muito. Quantas vezes a gente vai fazer alguns projetos que precisa de dinheiro, e a maioria deles precisa de dinheiro, não é não? A maioria das coisas precisa de dinheiro, sim ou não, amados? Sim. A maioria. Fala hoje o que não precisa de dinheiro, é muito difícil. Então a maioria precisa. Aí a gente fala para os irmãos, contribua. Aliás, quem está no grupo de missões lá sabe o que eu estou falando, né? 30 conto uma Bíblia, 10 conto outra Bíblia, 12 e tal. Então você vai ver os valores e fala, nossa, mas a alegria, a satisfação que é contribuir, é um negócio assim impagável, não tem valor. Aliás, não tem preço, nós estamos falando de valores, não de preço. Então o que tem preço, na verdade, quase sempre não tem valor, e o que tem valor quase sempre não tem preço. Entendeu? Então a gente precisa saber o que a Bíblia diz do dinheiro. Quando diz respeito a nós, na contribuição, doe o máximo que puder, seja generoso o máximo que puder, contribua em todos os lugares se você puder. Essa é a doutrina bíblica segundo o que eu entendo. Eu vou dar uma pausa aqui porque os nossos comerciais já estão chegando e a gente volta, tá bom?